professor Galeno Coelho, estou gravando essa aula de matemática revisão. Bora estudar? Raiz. Então esse é o símbolo aí que representa esse cálculo maravilhoso que é o cálculo de raiz. Então bem-vindo ao curso de radicais. Esse cálculo vai lhe auxiliar no seu desenvolvimento matemático. É fundamental um conhecimento básico de radicais que lhe proporcionará uma experiência sensacional, visto que perceberá o seu avanço nos cálculos matemáticos. Então você vai aprender a operar bem esse cálculo de raiz. Você já viu lá no cálculo de potência, como a gente pode inverter uma raiz se tornar uma potência se tornar uma raiz. É sensacional, né? A experiência que à medida que a gente vai avançando aí nos cálculos matemáticos, como a gente consegue, destrinchar bem a matemática, ela começa a se tornar mais gostoso, mais interessante, né? Então, esse curso de matemática básica que eu estou passando para vocês, de fato vai ajudar no seu desenvolvimento e vai ajudar a avançar aí nos cálculos que nós teremos mais à frente. E peço que vocês copiem aí no caderno e possam aí consultar futuramente essas informações. Propriedade do radical, né? Quais são as propriedades? Tá vendo a setinha azul aí? Então temos um termo técnico aí, tá? Eu não vou passar tudo para vocês podem copiar todas essas informações no caderno. Eu vou destacar apenas um ponto. O que eu vou destacar está em azul, aí a setinha. Então, o termo técnico, a letra N ou qualquer número que esteja aparecendo ali, ele recebe o nome de índice. Lá falou que esse N ele tem que pertencer aos números naturais e N tem que ser maior que 1. Então, não pode ser 1 ali, né? Então, tem que ser maior, obedecendo aí essa regra. E o A, ele também pertence aos números reais, conjunto dos números reais positivo. E recebe o nome de radicando. Na coluna esquerda, quer saber como se lê estes números? Aí está a forma como é feita a leitura, né? A raiz quadrada de 5, a raiz cúbica de 10 e fração, olha, tem raiz de fração também, raiz quadrada de 2/3. Então, se você fez lá o curso de frações, vai ser fundamental. Se você fez o curso de potenciação, também vai ajudar bastante a sua evolução nos cálculos matemáticos. E ressalvo que esse aqui é um dos últimos, tá? Quem já estudou adição, estudou subtração, multiplicação, divisão, potenciação, fração e raiz. Então, esse aqui, o MMC, não é só uma forma de a gente desenvolver os cálculos, e o MDC também. Mas esse aqui é o último cálculo que vocês precisam aprender para ficar completo e a gente conseguir avançar aí nos cálculos matemáticos. Então, nas propriedades do radical, que eu quero destacar é isso. Os termos técnicos, que é o índice e o radicando. Então, temos aí algumas propriedades. Então, a primeira propriedade dos radicais, eu destaquei aqui entre parênteses em azul. Ó, considere as expressões abaixo. Tá ok? Então, aí, por exemplo, tem um índice número 5 e tem um radical 32. Essa operação é igual a 2. E 32 é igual a 2, a base 2 no expoente 5. Ok? Mas, professor, o que aconteceu aqui? Certo? E os demais também se repetem, tá bom, gente? Os demais também se repetem. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Então, destaquei aqui, o índice 5, o radical 32, para que ele possa chegar ali, tá vendo? No índice 5, no 2, no expoente 5 igual a 2,
é necessário a fatoração por meio de números primos. E em caso de alguma dúvida, você tem que ver lá o vídeo do MMC e o MDC, tá bom? Está aqui o exemplo. Olha lá, à minha esquerda, o índice número 5 e o radicando 32, certo? Então, para que eu possa simplificar e tornar esse radicando ele um número que eu consigo expulsar ele da raiz, eu tenho que fazer lá a fatoração por meio de números primos, fazer aquela decomposição lá que é o MMC. Então eu vou pegar o 32, vou dividir por 2, vai dar um quociente 16. Vou pegar o quociente 16, vou dividir por 2, vai dar o quociente 8. Quociente 8 eu vou dividir por 2, vai dar o quociente 4. Quociente 4 eu vou dividir por 2, vai dar um outro quociente que é o número 2. E 2 dividido por 2 dá o resto 1. Lembra lá se você assistir lá o vídeo do MMC, né, o mínimo múltiplo comum, que é a fatoração por meio dos primos, quando chega no resto 1, encerra ali o cálculo. Agora na direita eu já coloquei lá o índice, raiz 32 do radical, né? Ele é igual, exatamente igual a 2 elevado no expoente 5. Exatamente igual. Então, se o meu expoente 5 ele iguala ao meu índice número 5, conforme vocês estão vendo mais abaixo de azul, cortando eles, eu consigo eliminar e expulso ele, eu tiro ele da raiz e fica exatamente igual a 2. Então essa é a beleza aí deste cálculo. O objetivo é você tirar o número dentro desta raiz. Essa é o charme deste cálculo. Na hora que você observar uma raiz, você tem que aplicar todo esse conhecimento matemático de MMC, MDC, cálculo de expoente, para que você possa expulsar aquele número da raiz, deixando ele conforme o número natural. Notou como, se você desenvolver bem esse cálculo, você vai perceber que você avançou em muito no seu conhecimento matemático, que você está realmente aí prestes a desenvolver cálculos mais complexos, cálculos mais difíceis, tá? Em suma, na sua vida você vai trabalhar com todos esses cálculos: cálculo de adição, cálculo de subtração, cálculo de multiplicação, cálculo de divisão, cálculo de potência, cálculo de raiz, fração, MMC, MDC. Você vai usar esses instrumentos em toda a sua vida matemática. Agora a segunda propriedade, correto? Lá na primeira propriedade nós conseguimos expulsar, né, o radicando da raiz e tornando ele um número natural, um número simples. Agora, como vou trabalhar quando eu tiver as seguintes expressões? Tá vendo? Nós aqui, o objetivo desta propriedade é simplificar. Olha lá, tá vendo? O índice 8, o radicando 10 elevado ao expoente 8. Eu consigo ali, conforme nós vemos, eliminar o índice quando o meu expoente é igual. Correto? Na coluna mais embaixo, o 10 no expoente 2, quando não tem nada ali no índice, né? Porque é igual a 2 também, eu também consigo eliminar, deixando ele igual a 10. Então, comparando,
nós temos esses dois radicando e é exatamente igual. Veja o que fizemos aí, né? O que foi feito? O mesmo condição que eu tenho, por exemplo, eu tenho um índice 8. Se eu dividir o meu índice 8 por 4 e o meu expoente 8 por 4, então eu vou simplificando ele até deixar no expoente mais fácil possível. É isso que está acontecendo aí na segunda propriedade. Então essa propriedade nos auxilia na simplificação de um radical do tipo n radicando elevado ao expoente m, quando existe um divisor comum diferente de um dos números n e m. Então essa é a ideia da segunda propriedade aí do radical, é auxiliar na simplificação dele, tornando-o mais fácil. Veja aí, vamos analisar aí o índice 6, o radical 10 no expoente 4. Então se eu pegar o índice 6, dividir por 2 e pegar também o radical, o expoente 4 do radical 10 e dividir por 2, vai ficar, olha lá, é igual a 3, né? 6 dividido por 2 é igual a 3 e 4 de novo dividido por 2. Correto? Então vamos ver um pouquinho mais para frente como que eu consigo resolver isso. Vamos lá. O que isso quer dizer, né? Aquela simplificação toda. Qual que é melhor? Trabalhar com números maiores ou com números menores? Olha lá, 10, que é o índice, o radical, né? Que é o 625. Correto? Então, se eu fizer a fatoração por meio de números primos do 625, eu vou chegar ao quê? Que o 5 é igual ao o radical 5 no expoente 4 é exatamente igual ao índice 10 do radical 625. Então, cheguei à conclusão que eles são exatamente igual. Então, a partir de agora, eu posso simplificar as coisas. Que se eu dividir o índice 10 por 2 e o índice 4 por 2, fazer isso vai deixar o cálculo mais simples e fácil. Veja lá abaixo, acompanhe a seta. Então, o 10 eu dividi por 2, o 5 no expoente 4, depois do MMC que eu fiz na fatoração por decomposição de números primos, ele ficou 5 ao quadrado. Tá vendo? Notou que para o radical no expoente 2 ficou bem mais fácil. Então 5 ao quadrado é igual a 25. Só que aqui, né, eu não consegui fazer o que? Expulsar ele. Porque lá me deu o 5 no expoente 4. Faltou 1, né? Por 1 eu conseguiria expulsar ele. Por 1, né? Faltou 1 expoente ali, eu já conseguiria expulsar. Mas não. Mas consegui deixar aí bem mais simples, né? Ficou bem mais simples. Então a raiz de 25 no índice 5 é igual a 1,903653939. Então, logicamente, para fazer isso tem que ser no cálculo. Normalmente para por aqui mesmo, né? Fica aí apenas 5 na raiz de 25, tá? O índice 5 na raiz do radical 25 mesmo, acabou. Mas se a gente quiser dar sequência, aí tem que usar uma calculadora e vai ajudar aí. Essa parte aqui vai ajudar vocês quando a gente trabalhar com os racionais e os irracionais numa reta numérica. Então, aonde que eu vou encontrar esse número dentro de uma reta numérica? Onde que ele apresenta? Então, isso aí é uma outra aula que a gente vai poder gravar sobre isso, que a gente vai estudar. Então, o objetivo dessa propriedade
é simplificar. Simplificar, tá bom? Então eu consigo deixar o cálculo mais simples ainda. Então, à medida que você vai, né, aumentando o seu conhecimento, você vai vendo que é possível números grandes, números complexos, você deixar ele de uma forma simples e fácil. Agora, a terceira propriedade, raiz da raiz. Tá vendo? Eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz tem uma outra raiz. Então, como que eu posso trabalhar com isso? Né? Como eu posso trabalhar com isso? Vamos lá? Veja o que fizemos aí, ó. Temos a raiz do índice 3, da raiz do índice 2, do radical 64. Quando não tem nada, sabemos que ali tem o número 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, ficou aí o índice 6 na raiz de 64. Mais uma vez, a terceira propriedade dos radicais vem nos ensinar que é possível simplificar mais ainda. Tá? É possível simplificar mais ainda. Vamos lá. O que isso quer dizer? Eu estou lá com o meu índice 3, tenho raiz de uma outra raiz, né? Duas raízes. Não importa, se eu tivesse 3, 4, 1 milhão de raízes dentro de outra raiz, não importa, eu teria que fazer esse processo para simplificar. Então o índice 3 multiplica o índice 2, que fica igual a 6, aí fica apenas 64. Ótimo! Ficou o 64, o que eu vou fazer agora? Agora podemos continuar fazendo a fatoração por meio dos números primos do radical 64. Então 64 dividido por 2, quociente 32, quociente 32 dividido por 2, quociente 16, quociente 16 dividido por 2, quociente 8, quociente 8 dividido por 2, quociente 4, quociente 4 dividido por 2, quociente 2 e quociente 2 dividido por 2, resto 1, de acordo com a aula do MMC, acabou ali. Você chegou no quociente 1, né? Acabou. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo! Você viu? Então, 64 é exatamente igual, certo? A radical 2 no expoente 6. E quando o meu expoente 6 é igual ao meu índice 6, eu acabo expulsando o 2 do radical. Ele fica fora. Notou que se você conseguiu fazer isso, é sinal que assimilou bem esses e outros conhecimentos matemáticos. Então, a propriedade 2 é para simplificar e tornar mais fácil. A propriedade 3 também torna mais fácil ainda. Então a ideia é essa, gente. Tornar as coisas mais fácil e depois assim fazer a operação final. Não é? Ela é o golpe final, né? Igual um lutador aí no ringue que dá aquela catada final para derrubar o seu adversário. É isso que a gente está fazendo aqui. Agora, a propriedade 4. Mais uma vez, tornando as coisas mais fáceis ainda.
Então, se eu pegar a expressão a raiz de 4 vezes a raiz de 25, se eu fizer separadamente raiz de 4 vezes a raiz de 25, o resultado é o mesmo. Veja bem aí, 4 vezes 25 é igual a 100, ótimo. Então a raiz de 100 é igual a 10. Se eu fizer a raiz de 4 vezes a raiz de 25, a raiz de 4 é o quê? 2. A raiz de 25 é 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Notou? Então, o intuito dessa propriedade 4, mais uma vez, é, se eu me deparar com essa situação, saber simplificar e tornar aí o meu cálculo mais fácil. O que isso quer dizer? Que 4 vezes 25 é exatamente igual a raiz de 4 vezes a raiz de 25, que é igual a 10. Neste caso, posso escolher resolver juntos ou separados. Cabe a você decidir o que é mais fácil no momento. Tá? Ah, professor, eu quero resolver junto, quero resolver separado. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Aí cabe você decidir o que é mais fácil para você naquele momento. Agora a propriedade 5. Agora nós vamos trabalhar com frações. Então meu índice sobre o meu radical sobre A sobre B. Então, se eu pegar aí essa expressão, raiz da fração 25 sobre 9. Se eu separar eles, eu consigo fazer também, mas também posso fazer junto. Então, se eu fizer raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. Se eu quiser separar, ótimo, também dá na mesma. Também dá na mesma, sem nenhum problema. Então, a quinta propriedade dos radicais sobre fração é exatamente igual nós vimos lá a quarta propriedade dos números reais. Então, no cálculo de fração, ótimo, também dá para simplificar. O que isso quer dizer? Mais uma vez, você pode escolher como efetuar esta conta da raiz de uma fração. Pode fazer direto ou pode separar. Se você quer fazer direto, faça, não tem nenhum problema. Mas eu quero separar, professor. Ótimo, separa, não tem nenhum problema. Às vezes você pode fazer separado, vamos dizer assim, em qual situação, né? Às vezes, quando você não tem uma raiz exatamente do número inteiro. É aqueles números racionais ou um número irracional, que é aquele seguido de vírgula, né? E assim por diante. Ele pode ser finito, pode ser uma dízima periódica composta simples ou uma dízima periódica composta, né? Aí sim, nesse caso, às vezes você vai ter que fazer separado, né? Mas se for um número que tem uma raiz correta, igual nós estamos vendo aí do 25 e do 9, ótimo, dá para fazer diretamente. Mas lembre-se, é você que decide como vai fazer. Você que vai ver como que é melhor para você. Agora, simplificando os radicais. Essa parte aqui é muito boa. Então, vimos aí que o 5 ao quadrado vezes 7. Certo? Sabemos que quando no índice não tem nada, é como se tivesse o número 2, correto? Automaticamente, o que acontece? Eu expulso o número 5 para fora da raiz, correto? Eu expulsei. Aí o resultado da operação é esse. O 7, como não tem como ser expulso, ele fica dentro da raiz, e o 5 que eu consegui, né, ele fica fora. Aí fica 5 vezes raiz de 7. Esse cálculo aqui, eu costumo, por exemplo, quando você está trabalhando lá no triângulo,
certo? Aí o professor, para ferrar você, ele coloca lá o número 5, o número completo, né? O número natural. Aí ele vai lá e coloca para você o número 5 na raiz de 7, só para te ferrar, né? Isso eu vou mostrar para vocês como eu posso dificultar a vida de vocês lá na frente. Quem tem um bom conhecimento, ele vai conseguir fazer o caminho inverso. Entendeu? Aí eu vou gravar uma outra aula só sobre isso. Mas aqui é só para vocês entenderem que é possível simplificando aí os radicais, né? Como na fração, muitas vezes a gente tem que tornar o número irredutível, ou seja, até o último ponto. Nos radicais é a mesma coisa. Eu tenho que ir até o último ponto, até que não consigo mais finalizar, não tem mais como seguir. E nesse caso, chegou aí o último ponto, o 5 ficou para fora, foi expulso do radical, né? E o 7, como não conseguiu, ficou preso, aí fica 5 vezes a raiz de 7. Então, como eu posso fazer isso? O que aconteceu lá, né, naquela outra tela que a gente viu? Então, 25 vezes 7, correto? Então, 25 vezes 7, faz aí na sua calculadora, 25 vezes 7 é igual ao número 175, correto? Então, imagina eu trabalhando lá no cálculo de hipotenusa, no triângulo, certo? Um triângulo retângulo. Aí eu coloquei lá um número 200, aí coloquei lá raiz de 25 vezes raiz de 7, correto? Então, muitas vezes, você vai ter que fazer o caminho inverso para poder chegar naquele número e resolver aquele cálculo de triângulo. Então, tem esses cálculos aí, tem essa jogada e é importante vocês aprenderem a dominar bem essa parte para vocês poderem resolver, né? Então, se você um dia deparar um número inteiro normal, né, com o número de raiz, você tem que fazer o caminho inverso e fazer com que aquele número se torna, né, o número completo. Vocês vão ver, eu vou gravar uma videoaula só sobre isso. Então, se eu fatorar aí o número 5, o número 7, eu sei que é um número primo. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, não tem como. Mas se eu fatorar aí o número 25, eu consigo expulsar ele daí, quer ver? Ó, 25 dividido por 5, quociente 5. Quociente 5 dividido por 5, resto 1. Acabou. Então, eu tenho duas vezes o número 5, então eu tenho 5 ao quadrado. Foi o que vocês viram lá em cima, né? Na outra tela. Então, se o meu índice 2 e o meu radicando está no expoente 2, o que eu consigo fazer? Expulsar ele. O 7 está no expoente 1, não consigo, né? Porque ali é um 2, ele teria que ter mais um para ficar lá de fora. E como ele não ficou, ele ficou 5 vezes raiz de 7. Percebeu que simplificando conseguimos deixar de uma forma que o resultado vai ficando mais evidente para nós. Então, quando chega nesse ponto, é o que eu acabei tornando o cálculo irredutível, não consegui mais reduzir ele a nada. O máximo que eu consegui reduzir foi isso. Então, se você, né, aprender a fazer o caminho inverso, voltar ao número, né, que é o 175, então, é o 175 que deu origem a todo esse cálculo aí. Então, a raiz de 175 é 5 vezes a raiz de 7. Não é? Então, é bom aprender, né, a fazer esse cálculo e que vai nos ajudar a fazer o caminho inverso. Vocês vão aprender isso também, com certeza. Futuramente vou gravar uma videoaula mostrando para vocês sobre isso. Qualquer coisa depois vocês me cobram sobre essa videoaula, ou até mesmo em sala de aula. Continuando, introduzindo o fator externo no radical.
Foi o que a gente acabou de ver na aula anterior, não é? Foi o que a gente acabou de fazer na aula anterior. Quando 5 ficou multiplicando a raiz de 7, a gente introduziu um fator externo no radical, conforme vocês estão vendo aí. Agora, a adição algébrica de radicais. Mais uma vez, essas informações servem para simplificar, tá bom? Para simplificar. Então, por exemplo, olha lá, 9x mais 3x menos 15x, 8x menos x. Então, qual é o elemento comum de todos os números? É o x. Então, eu coloco parênteses, coloco os números dentro do parênteses e deixo o x em evidência lá de fora. E ali eu consigo fazer a operação matemática dentro dos parênteses, oferecendo apenas um resultado. Correto? Então, 9 mais 13 menos 15 mais 8 menos 1. O resultado é 4x. Certo? Então, a ideia é simplificar as coisas, deixar o cálculo mais simples possível para depois fazer a operação. Aí embaixo no exemplo 1, reduzir a um só termo a expressão. Vamos lá? Essa mesma expressão a gente vai reduzir ela. Olha lá, simplificando essa expressão aí. Olha só. Então, qual é o termo comum dessa expressão? É o raiz de 5, que ele aparece 2 vezes, e o raiz de 7, que ele aparece também 2 vezes. Aí eu vou resolver o primeiro, raiz de 5. Olha lá, tá vendo? Eu coloco o raiz de 5 em evidência e coloco os números entre parênteses. Como dizendo assim, deixo eles brigando ali dentro. E ali dentro eu vou resolver com eles. Então, 6 menos 5, 1. Então, 1 vezes raiz de 5 é 1 raiz de 5. Como é uma vez só, eu não preciso pôr. Eu só coloco a partir de 2 em diante. Correto? A mesma coisa eu faço com raiz de 7 que está em evidência. Coloco ele lá de fora e deixo os números ali dentro brigando entre eles. E a gente vai resolver. Então, menos 2 mais 3 igual a 1. Então, eu simplifiquei a conta e ficou simplesmente assim. A raiz de 5 mais a raiz de 7. Então, a gente consegue simplificar quando houver um cálculo de algébrico, né? Não tiver mais de algumas raízes radicais, né, ali. Então, eu consigo transformar ele e deixar ele bem mais simples. Agora, multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Então, eu estou fazendo a multiplicação e a divisão de radicais com o mesmo índice. Então, se o índice 2 e o radical 2 vezes o índice 2 vezes o radical 7, eu posso fazer o quê? Juntar os dois. Porque eles têm o mesmo índice. É isso que está acontecendo. Tá? Eu pego o mesmo radical, certo? Eu pego todos os radicais que têm o mesmo índice, ajunto ele e multiplico ele por dentro. Olha lá, 2 vezes 7, raiz de 14. Isso acontece também no exemplo abaixo. O índice 3 do radical 5, o índice 3 do radical 6. O índice é o mesmo e eu estou multiplicando. O que eu faço? Eu posso tornar eles um só. Mantenho o índice e multiplico os radicais. 5 vezes 6, 30. Então, mais o campo que vocês precisam
né, aprender para tornar esse cálculo aí mais fácil. Agora, a divisão. Na divisão ocorre a mesma coisa. Eu vou pegar aí, ó, observe as seguintes divisões. O índice 2 radical 40 dividido pelo índice 2 radical 5. Então o índice é o mesmo, o índice é 2, certo? O que eu posso fazer? Eu posso dividir eles. E aí tem duas notações. Tem a divisão, como vocês viram aí, com os dois pontinhos, né, que é símbolo da divisão, e também a divisão ali que é em forma de fração. Os dois termos técnicos estão corretos. Então 40 dividido por 5 dá 8. Agora, se eu fizer a fatoração por decomposição dos números primos, correto? Eu vou achar aí a raiz de 8 é igual 2 vezes a raiz de 2. Então, mais uma vez, dá para simplificar e dá para deixar mais fácil esse cálculo. Mais um ponto que a gente precisa aprender sobre os radicais é a potenciação de radicais. Considere aí as seguintes potências. Olha só. Abre parênteses, índice 2 radical 10 no expoente 2. Índice 2 do radical 7 no expoente 3. Índice 5 do radical 2 no expoente 3. Então, usando a definição de potência, produto de fatores iguais, temos. Então, o que eu estou dizendo ali, né? Esse cálculo que você já sabe de potenciação, eu estou dizendo que eu estou multiplicando o índice 2 radical 10 duas vezes, que me dá esse raiz índice 2 ao quadrado. Olha só, 10 ao quadrado. Quando ele fica quadrado, né, o radical 2 no expoente 2, o índice é 2, acaba anulando, cancelando e fica apenas o resultado 10. Viu? Ali também acontece no índice 2 radical 3. Eu estou replicando ele 3 vezes. Então ele ficou 7 ao cubo. Olha só. 7 ao cubo, que é igual 7 ao quadrado, certo? Que expulsa, lembra que a ideia é expulsar. Então aqui eu posso manipular ao meu bel prazer, né? Ao meu bel prazer. Porque 7 ao quadrado vezes 7 é exatamente igual a 7 ao cubo. É exatamente igual. Então, eu consigo deixar apenas 7 ao quadrado, que é o que eu quero, que eu preciso, né? E apenas fica o 7 no radical ali. Aí o 7 fica para fora, expulso ele e fica 7 vezes a raiz de 7. Então, gente, é bem gostoso, né? É para você ver quanto conhecimento ajuda-nos, nos auxilia para nesse cálculo de potenciação de radicais. Agora, o último ponto que eu tenho para ensinar para vocês é a racionalização de denominadores. Denominadores faz nos lembrar aí também da fração. Então, no cálculo de radical, não é aceitável deixarmos um denominador com o índice e o radical. É inaceitável no cálculo de fração eu deixar o denominador com o índice e o radical. Eu tenho que deixar ele sem esse número. Mas, professor, o que eu preciso fazer então? Vamos lá. Aqui é bem simples. Você vai copiar igual lá, tá vendo? O número 1 dividido por índice 2 na raiz de 3, radical 3. Você vai pegar esse mesmo número aqui embaixo, que é o denominador,
vai copiar ele em cima, copiar ele embaixo e vai fazer a multiplicação. Bem simples, de acordo com vocês estão vendo aí na tela. Então, 1 vezes raiz de 3 continua sendo 1, né? Raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, opa, vai dar o raiz de 3 ao quadrado. Consequentemente, meu índice é 2, eu expulso ele e acaba ficando apenas raiz de 3 por 3, dividido por 3, que é exatamente igual aí a 0,577. Então, no cálculo de fração, quando envolve denominadores, não é permitido ficar lá a raiz. Não é permitido. Eu tenho que fazer essa manipulação matemática aí. Então eu espero que vocês tenham registrado todas essas informações no caderno de vocês. Em caso de dúvida, vocês possam sempre estar aí consultando essas informações. Obrigado a todos e bons estudos e até mais.